estamos aqui novamente, convidada nova. Hoje temos aqui na mesa uma nutricionista top de linha, né, Edinho? Top of mind. Foi minha nutricionista, tá? Me ajuda muito. Já trabalhamos juntas em projetos, no Projeto Saúde Urbana, e eu quero que vocês a conheçam. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, casal. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar de mais um empreendimento de vocês. Apresente-se, conta pra gente, onde tu te formou, quantos anos tu tem de nutrição, onde é que tu trabalha atualmente? Eu sou formada há 13 anos. Fiz pós-graduação em nutrição clínica funcional. Trabalho com atendimento em consultório, né, nutrição clínica, e também com nutrição da alimentação escolar, que é uma parte da nutrição bem interessante também. Então, estamos aí com muito estudo, né? A nutrição é uma ciência que ela evolui demais, né? Eu entrei na faculdade em 2006, quase 20 anos. E eu lembro o aprendizado, assim, dos primeiros semestres, como hoje nada mais se encaixa. Né? Então a ciência da nutrição, ela evolui, a gente precisa estudar, a gente precisa cada vez mais se atualizar, porque a saúde, né, a longevidade está aí, né, queremos... A nutrição chegar, é a base, né? É a base, é uma coisa que é para a vida inteira, né, e é um hábito que a gente precisa adquirir, que a gente precisa formar, né, não é tão difícil, vocês que são pais de uma galera aí, né, não é tão difícil a gente educar o filho a escovar os dentes depois da refeição, a tomar banho, não é aquela briga, mas é um hábito. Hoje em dia a gente faz de olho fechado. E a alimentação saudável é assim também. Ela é um hábito, a gente vai adquirindo e vira rotina, e é isso aí que vai mantendo a gente saudável. Como que apareceu a nutrição na tua vida? Sempre foi assim? Como é que foi? Então, a nutrição ela veio pra mim como uma curiosidade. Né? Eu venho de uma família aí com problemas gástricos, né? Estômago, intestino, é uma família assim desde a avó, né? Avó, pai, mãe, irmão. Então, uma família com uns probleminhas, né? E eu acabei tendo um problema também na infância, fui ao médico. E o médico me questionou sobre a alimentação. O que tu come? Tu tem que mudar a tua alimentação. E aí eu fiquei na dúvida, mas como que a alimentação pode influenciar tanto assim? Foi por curiosidade. E aí no colégio vieram as palestras, né, de cursos, para apresentar os cursos, e a nutrição muito me chamou a atenção. Eu tava em dúvida entre nutrição e administração, assim. Nossa, né? Tudo a ver, né, cara? Porque a administração é a família inteira, trabalha com isso, então eu estaria dentro do negócio da família. Mas a nutrição era uma coisa que me encantou, que me chamou a atenção. E aí eu fui a ovelha negra neste sentido profissional da família, porque a nutrição me gerou essa curiosidade. Né? E o que me gera até hoje, o que me sacia, me induz me move a buscar mais e mais e mais e mais, porque a nutrição realmente ela faz muita diferença na nossa vida. Interessante, né? O médico abordou essa questão, então. O médico abordou. Legal. Abordou essa questão. Ele bem perguntou... antigamente, né? Isso. Eu assim também, né? 15 aninhos atrás. 20, né? Imagina. 20 e poucos. 20, não, quase 30. Mas, enfim, foi isso aí. E aí, perguntando de hábitos alimentares, de hábitos intestinais, justamente porque eu já vim com uma queixa e com histórico, né? Era um gastro? Familiar. Era um gastro? Era um gastro. Era um gastro. E até hoje eu amo gastros. Eu amo essa área. Tá nenhum aqui, né? Já é verdade. Ai, muito bom. Gastro é legal. Gastro é mais avançado nesse quesito, né? Exatamente, o gastro ele é uma das áreas mais, assim, que mais se associa à nutrição, justamente porque ele entende o processo, né? O processo da digestão começa pela boca, a gente pensa em intestino, né? Que é lá o final do processo. Mas como é que começa pela boca? Começa pela nossa escolha alimentar, né? Que a semana eu conversei com as crianças sobre escolha alimentar, a importância da escolha alimentar na saúde. E a criançada na escola é fácil de incrementar, de implantar? Olha, a base de muita conversa, é a base de muita porrada. Literalmente muita educação. E foi muito legal, assim, eu passei uma manhã inteira, fui em quatro salas, e depois eu fui no refeitório ver o almoço deles, né? Aí eles já viram assim, Nutri, porque daí eu conversei sobre escolha, sobre salada, quantidade, cores, variedades.
E aí eles já viram, Nutri, hoje eu comi repolho, Nutri, hoje eu comi alface. As coisas boas, assim. Eu acho que hoje é lei, né? Precisa ter um nutricionista na escola responsável, Precisa né? ter. Mas não precisava alguns anos atrás, né? Não. Na nossa época de escola não tinha, né? Sim, na minha época de faculdade, a alimentação escolar, ela passou um pouco que batido, assim. Porque, na verdade, a faculdade, tu tens ali 4 anos, tu tem que passar por várias áreas. Sim, pra depois... Né? Depois focar e se especializar em algo, né? E a alimentação escolar, ela passou um pouco batida. Só que eu acabei entrando nesse ramo de trabalho também, e tem muita burocracia por trás disso, tem muitas leis, tem muito o que pode, o que não pode, e a gente mudou muito. Eu tô há 11 anos na alimentação escolar, né? E ao longo dos anos muita coisa teve que sair, muita coisa teve que entrar justamente pelo avanço da nutrição, né? E a gente tem que passar isso para as crianças. Lógico que nós fizemos a nossa parte como escola, né, como educadores, mas em casa também é fundamental. O exemplo dos pais, o que tem em casa também é importantíssimo. Porque alimentar a criança é tão difícil. É difícil. Já é difícil a gente se alimentar, né? A gente, imagina alimentar um filho. Quando como é que fala? A introdução alimentar ali até é mais fácil, né? Porque a gente... A criança aceita tudo. A introdução alimentar é legal, a criança aceita mais. Vai desenvolvendo os gostos. E aí porque a introdução alimentar tu quer mostrar tudo pra criança, tu quer apresentar tudo pra criança, todas as texturas, todos os sabores, né? E só que tu precisa permanecer nisso, né? E às vezes acaba perdendo um pouco aí no caminho. E o problema é que daí o que acontece é que as crianças acabam frequentando outros lugares, né? Com Casa certeza. de vó, tia, tio. Comer uma bolacha, nunca mais vai comer uma fruta, né? É muito engraçado como eles já começam a ficar seletivos. Super, danado. porque o sabor doce, ele muito pega... mais palatável, né? Ele é muito... É danado. Muito rápido Só da criança querer aquele sabor e dar preferência. E aí os outros sabores, as outras texturas, até a própria temperatura do alimento. Uma fruta muito gelada, uma fruta que não tá na geladeira. Isso influencia, né? Agora, gente, que vocês já conheceram a Bruna, vocês já viram aqui que a coisa, tá? Aqui não é só um rostinho bonito, é muita coca no lance, né? Vamos entrar pro tema principal do assunto de hoje, tá? Que a gente já se adiantou e a Bruna a gente já andou conversando. O assunto principal e aí, pós-carnaval, vamos fazer um detox? Bruna, vamos falar especificamente disso, né? Vamos diferenciar termos. Exato. E vamos ajudar as pessoas a entender a diferença desses termos para depois fazer o detox, né? Sim. Então vamos lá, começa a dissertar sobre esse assunto. Bom, vamos começar a falar o que é detox. O que é detox que as pessoas tanto falam. O suco verde, não é? Olha, só o suco verde. Virou sinônimo de suco verde, né? O detox é uma abreviação de detoxificação. Ou detoxicação, ambas palavras estão certas, né? Que é o quê? Que é o processo de eliminação de toxinas. Eu vou fazer um detox, eu vou fazer uma detoxicação. O nosso corpo ele já faz isso todos os dias, né? Quem faz isso é o nosso fígado, né? Só que o que acontece em algumas épocas, assim, por exemplo, carnaval, né? 4 dias, a maioria das pessoas ficou 4 dias fazendo festa. E aí tu ingere, né, um pouco mais de bebida alcoólica, frituras, açúcares, muita carne, aquelas carnes, né, mais gordas. Então tudo isso acaba sobrecarregando o nosso fígado, né? O fígado ele faz metabolização tanto de medicamentos, tanto de nutrientes, né? E o excesso dessa carga alimentar, essa carga alimentar pesada, esses industrializados, esse álcool, ele acaba sobrecarregando o fígado. Então o detox nada mais é do que uma alimentação um pouco mais limpa para ajudar o fígado a fazer o que ele tem que fazer sozinho. Fazer o que ele tem que fazer, ainda esse extra, né? Que a gente ingeriu ali no carnaval. E o problema está em fazer depois um carnaval todo final de semana, né? Que é o que muitos fazem, né? É o que muitos fazem. E eu sei que tu é de uma linha, porque assim, gente, assim como na medicina, na nutrição e em outras profissões, existem várias linhas dentro da própria profissão. A Bruna mesmo já disse que ela se especializou em nutrição clínica funcional, né? Exatamente. Que é uma linha mais específica, assim, depois a gente vai perguntar sobre isso também, que eu adoro, tá? Mas eu sei que tu é mais de uma linha, principalmente pela questão da nutrição em si, de
não gosto de estratégias alimentares, eu prefiro mudança de hábito de vida no geral, né? Então, quando a gente acaba levantando esses termos, assim, é uma coisa que no teu cérebro de nutri interno dá uma balançada, né, Bruna? Exatamente. Explica pra eles, assim. É igual o termo de dieta. Estou de dieta. Estou de dieta. Parece assim, ó. Preciso me isolar do mundo, tô de dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo, né? Então, por isso que eu falo, vamos elaborar um plano alimentar, vamos fazer a estratégia nutricional, existem várias estratégias, o jejum intermitente é uma estratégia nutricional, o low carb é uma estratégia nutricional, a dieta cetogênica é uma estratégia nutricional, ela não é um estilo de vida. Isso, perfeito, é isso aí. É essa questão, a linha que eu sigo, é um estilo de vida, são mudanças. Mas tu usa, Bruna, essas estratégias ou não? Dentro da tua linha de trabalho, assim? Com o paciente? Então, de primeira não. Porque primeiro a gente tem que moldar, pelo menos começar a entrar numa rotina alimentar mais saudável, mais ideal. Eu como só 2 vezes por dia, o que tu come? E fazendo mudanças graduais, mudanças pontuais, seja no desjejum, seja no almoço, no jantar, nos lanches. E aí depois as estratégias eu entro como pontual. Vamos tentar fazer em determinada fase. Porque existe às vezes existe um efeito platô, né? Que a pessoa ela estaciona. Então, às vezes, aí a gente pode entrar, não necessariamente uma estratégia nutricional, eu não gosto de estratégia nutricional muito pesada, assim, muito cortar tudo. Por exemplo, cortar muito grupo alimentar. Porque o carboidrato faz mal, vou cortar o carboidrato, a gordura faz mal, vou cortar a gordura. E aí? E a pouca variedade que vai ter no teu dia, na tua alimentação. Então isso aí é o que eu mais controlo. No nosso dia a dia, né, eu vejo bastante gente fazendo o jejum intermitente. Né, bastante gente, assim. Tem alguma recomendação? Enfim, que a gente sabe que é uma estratégia, né? Eu particularmente já sabia também que, né, não deve ser uma dieta habitual. Mas quando a gente fala em estratégia, a gente fala em pouco tempo. Isso que eu vou perguntar. Né? Me pergunta agora. Existe uma recomendação, assim? Por exemplo, a gente sabe também que depende, é subjetivo, né? Cada paciente, cada aluno, cada cliente, né? Chama como quiser. Mas assim, o máximo um período de 1 mês, 2, 3, assim. Porque tem muita gente que faz por conta, né? Fica 12 horas sem comer, 16, 18, sei lá. Sim, então, essa questão de tempo ela é bem relativa. Porque, por exemplo, o jejum intermitente, ele é o quê? Tu ficar um tempo maior sem se alimentar. Né? Então, tu fica um tempo sem se alimentar e o tempo que tu se alimenta, ele acaba sendo menor. Só que para uma perda de peso, a gente precisa entrar em déficit calórico. A gente precisa ingerir menos calorias. Se a pessoa, eu fico 16 horas sem me alimentar e naquele restante do tempo ingere 2.000 calorias, não vai adiantar nada. Né? Então tem que ter esse fracionamento. E outra coisa, tu fazer isso por muito tempo, o nosso organismo ele é esperto. Vai se adaptar. Ele vai se adaptar àquilo. Ele vai entender, a pessoa ela tá ingerindo pouca caloria, então pra a gente se manter vivo, eu vou ter que às vezes dar uma reduzida no metabolismo, e aí o processo começa a ficar mais lento. Por isso que eu vou fazer jejum intermitente o resto da minha vida. Eu não recomendo. Por isso que é uma estratégia pontual. Dá pra fazer com muita consciência, sabendo o que se come na última refeição, antes de entrar no jejum, e nas próximas refeições pós-jejum. Isso é essencial, fundamental. Então, funciona? Funciona. Assim como a low carb também funciona, fazendo do jeito certo. Uma cetogênica, que ela é além da low carb, a cetogênica, né? Ela corta completamente o carboidrato, ela vai muito mais pela linha da gordura. Mas é uma gordura saudável, né? Então acaba também sendo uma dieta um pouco mais restrita. E não é fácil seguir uma dieta restrita por muito tempo. Porque assim, a pessoa já procura um nutricionista porque ela já não sabe comer direito. E às vezes já fez muita coisa, já fez muita coisa errada, já tentou de tudo. A dieta da lua, a dieta do chá. E essas dietas, elas acabam gerando ali na frente assim, muito rápido, uma compulsão. Sim. Claro, Porque tu não aguenta muito tempo. E assim, sabe, a gente conversa bastante sobre isso, né? Essa questão comportamental do paciente, né? Quando ele senta na nossa frente, a gente tem que sempre levar em consideração esse comportamento. Então, uma coisa que eu percebi muito, que eu pensava muito assim também, né? Não, primeiro eu quero enfiar na cabeça dele que ele precisa se alimentar bem, fazer exercício e tento partir dali. Acontece que quando o paciente te procura, no meu caso, né?
que é médica, já sabe, já associa medicamento, já associa milagre, já associa umas coisas assim. Às vezes ele não quer escutar nenhum blá blá blá. Ele quer emagrecer, ele quer emagrecer. Porque ele tá cansado. Entendeu? Ele tá muito Então, tempo, assim, o que eu faço muito, assim, agora, eu tô fazendo há pouco tempo. Eu tento resolver aquilo que ele quer naquele momento, pra depois dar subsídio pra aquilo que ele precisa. Entende? Por quê? Porque daí primeiro ele vai confiar em mim, claro, né? Já confia em mim, enfim, né? Mas ele vai ver que vai dar certo, o que eu tô falando vai dar certo, perder um peso, já dá uma animada boa, daí depois eu falo, faz isso. Entendeu? Então, às vezes eu gosto também de usar uma estratégia assim, né? De dar aquilo que ele quer primeiro e depois a gente fazer uma troquinha, né? Então, agora tu vai fazer assim, agora tu vai fazer assado. E a nutrição funcional, inclusive, ela aborda meio que essa questão. Porque a pessoa, ela chega pra gente com um objetivo. Eu quero emagrecer. Eu quero perder peso, né? Só que aí, o que vem por trás disso? É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que tem enxaqueca, é uma pessoa que o intestino não funciona, é uma pessoa que tem queda de cabelo, é uma pessoa que a unha tá fraca. Ela tem todos os outros sintomas de carência nutricional e a nutrição funcional, ela pega isso, né? Existe um problema base, um problema raiz, mas atrás disso existe toda essa gama e a nutrição funcional, ela é isso. Ela quer resolver o problema, ela não quer resolver o sintoma do problema, ela quer resolver a causa do problema, né? Então, a nutrição funcional, às vezes, a gente mira num lado e a gente acaba acertando em vários outros. Porque acaba sendo uma teia, né? Tudo uma... Tá ligado? Tá tudo interligado. Mas daí o paciente, ele não... Beleza, o cabelo caiu, mas ele não tá foi essa... com isso. Exato, foi uma consequência. Porque o estético acaba sendo a Acho que de maior relevância. Se a gente for falar em percentual aí, quem que te procura, as pessoas que te procuram, né? Qual o percentual que te procuram? Eu só quero saúde, qualidade de vida, quero só melhorar a minha alimentação. Que te procura? Ou eu quero emagrecer. Ou eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Às vezes uns chegam com uma meta assim um pouco... Vou casar agora em agosto. Eu quero perder 30 quilos em 3 meses. Então já chegam assim meio desesperados. Agora o verão passou, né? Agora Passou dá uma não, acalmada, né? O verão ali, mas ali de setembro a janeiro... Aquela frase pro corte, ó. O corpo que você busca pro verão se constrói no inverno. Para com isso. É que aí que tá, né? Tudo é muito lindo, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que tem que Quero se resolver o alimentar negócio bem. agora. Entendeu? Também tem isso, né? Também tem isso. A gente tava conversando ontem sobre isso. A gente também é uma parte comercial do nosso negócio, né? A gente tem essa questão de conhecimento científico, de saber a importância de se alimentar bem, mas também tem a parte comercial. Tem momentos assim, agora vai ter o show do Gustavo Lima, eu quero emagrecer 3 quilos pro show do Gustavo Lima porque eu quero entrar nesse vestido. Existe o que eu posso fazer pra ajudar nisso aqui? Entende? Também tem isso aí. Detox? Que não. É verdade, vamos voltar pro detox, né? Que o Edinho, não falei que o Edinho ia sair do Olha, ele que colocou a gente no assunto. Parabéns, de Edinho. volta. Muito obrigada. Então, a questão ali do detox, principalmente pós-festas, assim, pós-cagadas. Tu acha interessante? Sexta, Estratégias sábado, boas? domingo, segunda, terça, aí vem quarta, aí a pessoa já tá na quarta já pensando, opa, sexta-feira tá ali. E continua no ritmo. A questão é voltar ao ritmo. A gente tem uma rotina. A gente tem uma rotina de sono, de descanso, a gente tem uma rotina de exercício físico, né, que a gente fica aquele tempo ali sem fazer, e uma rotina na alimentação, né? Então, voltar. Hidratação fundamental, né? O álcool, ele desidrata muito, e às vezes a pessoa fica no álcool e esquece da água, né? A água, além de hidratar, ela ajuda na eliminação de toxinas, né? Então, a água, ela já é um detox, né? Por isso tem bastante líquido nas dietas detox? Com certeza, com certeza. E a alimentação, quanto mais natural, melhor, né? Às vezes no carnaval, nas festas, enfim, nos exageros, muita embalagem, muito industrializado, muito pão, muito bolo, muita fritura, muito tudo isso. E esquece do básico, né? De raízes, de fibras, de frutas, de verduras, de saladas, de carnes magras, de peixes, frango, carne suína, que muita gente também às vezes esquece. Tem muita carne suína que é magra, né? Muito mais magra que uma carne vermelha, né? E fora alimentos pontuais também pra gente estar usando nesse processo. Abacaxi, mamão, são alimentos que possuem proteínas que ajudam na digestão, bromelina, papaina, né?
chá verde, né? As catequinas do chá verde são muito bons. Cúrcuma, excelente antioxidante, anti-inflamatório. A cúrcuma tu pode colocar no cozimento do arroz, pode colocar no frango, além de dar um sabor extra, né? Até falando em sabor, quando a gente pensa em temperar comida, o que a gente pensa de primeira? Sal. Sal, né? O sal, ele causa muita retenção de A líquido. cúrcuma é o curry? Não. É o açafrão. Não, é o açafrão. É o açafrão da terra. Então, assim, além do sal, cúrcuma, alecrim, fantástico, um alimento fantástico também para detox. Fora outras, né, manjericão, manjerona, orégano. E tu usa essa estratégia com os teus pacientes às vezes? Sim, Tá. principalmente em questão do famoso ovo, né? Que hoje em dia muito se fala em ovo. Quando eu entrei na faculdade, a recomendação era comer 3 ovos por semana. Sim. No máximo. Causa Máximo colesterol. 3 por causa do colesterol. Se comesse mais um pouquinho, tinha que tirar a gema, né? Nossa. Só claro. E hoje em dia, 3 ovos num café da manhã é o básico. É o básico, Olha. é verdade. E por que se fala muito em ovo, né? O ovo ele é uma proteína, ele é uma proteína barata, né? Que existem essas barrinhas de cereais, legal, tal, mas uma barrinha de cereal tu compra 30, Uma bandeja dúzia de ovo, com é. 30 ovos. Né? Então, assim, a gente coloca, nós nutricionistas, né, costumamos colocar o ovo no café da manhã. Eu sempre falo a importância da proteína. Né? Às vezes as pessoas só pensam em proteína no pós-treino, Aham. né? Ingerir a proteína. A proteína ela é fundamental para as principais refeições. Uhum. Café da manhã, almoço e jantar é meio que obrigação ter proteína. Né? Aí, vou acordar, vou fazer um bife às 7 da manhã, né? Então, por isso entra a questão do ovo. E aí, fazer um ovo mexido e aí utilizar esses temperos. Cada dia tu utiliza um tempero diferente. Manjericão, por exemplo, Não. né? Uma folha muito saborosa, tem um sabor bem marcante. Um dia tu vai usar o manjericão no ovo mexido. Outro dia tu vai usar um açafrão com uma páprica. Outro dia tu coloca um alecrim, outro dia tu cozinha. Sabe que eu Me vi? deu até preguiça. Eu vi. Ai, eu detesto cozinhar. Eu Ai, até que gosto. preguiça, Eu meu vi, Deus. eu vi uma receita de patê de ovo. Patê de ovo? A pessoa cozinhou, aí eu fiz um print, eu acho. A pessoa cozinhou vários ovos ali e Os depois. prints que nunca vai usar, tá ligado? E depois ela bateu um monte de tempero e não sei o que lá naquele mixer. Uhum. Ficou uma massa. Patê é uma coisa fácil também de ter patê é legal. em geladeira, né? Um franguinho desfiado. Eu sempre indico um franguinho desfiado, uma carne moída com cottage, sabe queijo cottage? Mistura ali, fica uma pastinha bem gostosa. Porque às vezes, preguiça de fazer o ovo, né? Uhum. Já tá ali a pastinha. Não, Esse é negócio um pronto, frango, né? é uma proteína, tá geladinha, coloca numa torrada, enfim. Vamos ver como é que tá a questão do plano alimentar da pessoa pra ver o que pode acompanhar. Pronto, tua proteína da manhã tá feita. Então tá, gente, detox, estratégias alimentares. Não faça isso como rotina Não e não faça faça isso isso em pra casa. sempre, né? Não fique fazendo isso assim pra sempre, né? E outra, não faça sozinho, né? Busque um adulto para fazer, de preferência um adulto nutricionista. Tesoura sem ponta. Porque assim, uma coisa que pra gente também desmistificar, é melhor falar desinflamar o organismo do que fazer detox do organismo, né? Tu concorda comigo nesse termo? Concordo. Nesse O termo? detox, ele é muito comercial, ele é muito conhecido. Né? Vou fazer um detox, tô fazendo uma dieta detox. Tem até os kits, né? Todo Kits mundo- kit detox. De refeições detox. Exatamente. Então virou muito um comércio. Por quê? Porque as pessoas entendem, porque as pessoas conhecem. Mas se a gente for ver bioquimicamente falando, o detox ele é feito porque tu estás inflamado. Então, na verdade, tu tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória, porque você já se inflamou, né? As suas células estão completamente inflamadas. Então, os alimentos eles têm poderes, né? Os nutrientes, eles têm poderes de te desinflamar. Então, é aí que a gente usa a alimentação para isso. Cara, e assim, eu acho que você já na nutrição já falou isso há muito tempo, na nutrição funcional muito mais. Os gastros, eles são, na área da medicina, eles estão avançados nisso, mas eu lembro bem, tá? Quando eu entrei na faculdade de educação física e fui numa nutricionista funcional, que ela falou sobre a microbiota, o quão era ridicularizado por muitos profissionais. Ai, que besterol, microbiota. Jura que a bactéria vai fazer tu comer ou não comer mais, não sei o quê. E hoje já tá bem sentado e discutido na literatura essa importância, né? Então, Sim. explica aí pra nossa audiência o que é microbiota, microbioma, e como é que se faz, assim, pra gente melhorar, né, essa desbiose. Até porque, vamos começar assim, daquela frase que a gente muito escutou mais no passado, hoje ela teve uma mudança. Você é o que você come.
mudou agora, né? Mudou. Você é o que você come, você é o que você digere, você é o que você absorve, você é o que você excreta, né? Então, a parte do você é o que você absorve, a microbiota intestinal está completamente ligada a isso, né? O nosso intestino, ele precisa absorver tudo que a gente come também. Se não né? absorver, vai pro cocô, acabou, né? Daí não vai coisa Exato. boa, né? A gente precisa absorver pra gente Só utilizar. passou por dentro de ti, né? Só passou, foi um caminho só de ida, né? Então esse intestino ele precisa estar muito bem, ele não pode estar inflamado, né? Senão ele não vai absorver nutrientes. E no nosso intestino nós somos seres povoados de bactérias, certo? E bactérias patógenas, bactérias ruins e bactérias boas. O ideal seria ter um equilíbrio. Só que o que acontece com o estilo de vida, fumo, álcool, alimentação, sono, atividade física, poluentes. O estresse oxidativo causa muito isso. Né? Exatamente. Aí o que acontece é um desequilíbrio. A gente acaba tendo um predomínio de bactérias patogênicas do que as benéficas, né? E aí o nosso intestino começa a ficar mais lesionado, mais prejudicado e toda essa absorção que tem que acontecer não acontece. Então a gente precisa fazer uma modulação intestinal. Como é que faz uma modulação intestinal no intestino? Começa pela boca. Começa pela alimentação, começa pelo estilo de vida. Tu precisa fazer uma atividade física todos os dias. A atividade física, ela acaba causando estresse oxidativo no organismo também, né? Na verdade, muita coisa causa estresse oxidativo. Respirar causa estresse. Exatamente. O exercício físico, um estresse oxidativo legal, a gente acontece ali, a gente acaba lesionando o músculo e a gente tem que recuperar esse músculo para esse músculo crescer. Quem faz isso? A alimentação ajuda a fazer isso. Hidratação faz isso. Então, tudo, se a gente for ver, né, falando de detox, falando de intestino, falando de estresse, falando de ansiedade, tudo leva à base da alimentação. Exatamente. E daí a gente tem lá a nossa microbiota. E como que tu, clinicamente, identifica? Conta aí pra gente. Então, sinais e sintomas. Qual é o principal, assim? De intestino ruim. Vai desde questão de língua, de unha, hábitos intestinais. Existe a escala Bristol, conhece a escala Conheço. Bristol? Ela é Do meio... cocô? Do cocô. Ela é aquele assunto que é o assunto quando eu chego na consulta. Então, vamos conversar, já que agora a gente se conhece? Vamos falar sobre aquilo, a gente se vê no espelho por fora. E como é que a gente tá por dentro? Quem mostra? O cocô. O cocô é bem marrom, Totô. é um marrom mais claro, é mais Aí é aquela conversa, assim, muito íntima, né? Qual o formato? Ele afunda, ele boia, ele é bolinha, ele é uma banana, ele é marrom, ele é preto. É mãe e filho conversando. Nossa, super, assim. Aí entramos na intimidade, né? Então, o que é o ideal? O cocô é lindo, né? Ele é cheiroso, ele parece um sonho de valsa, ele é lindo. Não, o sonho de valsa não é legal, É. né? Um sonho de valsa é uma bolinha, né? Então, Símbolos, não dá. qual é o ideal? Uma banana marrom no fundo, está boiando, excesso de gordura, bolinhas, falta de água, falta de fibra. Então, as nossas fezes, realmente, elas mostram como o nosso intestino tá. Então, vamos lá, vamos repetir. Resto de vamos alimentos, muco, Sebo. sangue, presença disso nas fezes, mostra que a alimentação não tá boa, que o intestino tá coitadinho. Sangue, Sangue. pesado, né? Se eu ver sangue no cocô, morri. Principalmente quando vai no médico é porque viu sangue, ou no vômito, ou na tosse, ou no cocô. Homem quando vai Ou no mijou médico cocô. é porque Ou porque viu sangue. é porque tá desesperado. Geralmente assim, doutor, eu vi sangue no... assim. Vou morrer, vai estourar tudo. Não, acabei de... Ô, 3 Bruna, daí dias. assim, como é que começa... Quando tu aborda bastante desbiose? Sim. E como é que tu sim. começa a abordar o tratamento de desbiose? Então, a abordagem começa, obviamente, pela alimentação e hidratação, né? E aí depois existe a parte da suplementação, probióticos, glutamina, né? Existem aí alguns aminoácidos também que a gente pode, outros aminoácidos, né? Que a gente pode estar usando para isso, né? Gosto de iniciar um tratamento com uma glutamina. O que é glutamina? Glutamina muito foi usada na prática esportiva, né? Só que ela tem um efeito muito maior em intestino, né? O intestino, vamos dizer, o intestino ali bagunçado, a glutamina, ela é alimento para os enterócitos, que são as nossas células intestinais. Então, a glutamina, ela já vai preparar as células do intestino para estarem melhor e depois receber um probiótico. O que é um probiótico? É a bactéria boa,
que a gente está com quem está num processo ruim, com uma quantidade um pouco menor. Então a gente vai começar a alimentar, a povoar um pouco mais esse intestino para haver mais um equilíbrio, né? Eu gosto até de fazer desenho, ou até mostrar as vilosidades, né? As velocidades do intestino. Elas são lindas para absorver o nutriente, tal. O intestino bagunçado, eu falo que as velocidades que eram para ser bonitinhas. Não absorve nada, como é que vai passar nutriente ali dentro? Exatamente. Então é todo um processo. Aí vamos pensar que para o teu intestino estar assim, ele não ficou assim do dia para noite exatamente. Lógico que no carnaval é muito possível disso acontecer, né? 4 dias seguidos é muito possível de acontecer. Então vamos ter paciência, vamos voltar. Não é porque hoje eu vou tomar 3 litros de água, comer salada no almoço, comer meu ovinho de manhã, chazinho verde, salada no jantar com franguinho, peixinho e pronto, resolvi o problema. Não, Tô desinflamado. Tô desinflamado, né? Não vou inflamar de novo. Aí amanhã, ontem já tá tudo certo. Não, né? Isso aí, dia sim, dia não, intermitência, né? Aí prejudica ainda mais. Daí tu começa sempre a alimentação. Daí tu usa glutamina. E probiótico tu usa por quanto tempo? Ad eterno assim ou tu usa por um determinado tempo? Gosto de usar a partir de um princípio com cepas numa quantidade maior e gosto de ir trocando cepas. Né? Pra estar justamente povoando o intestino aí com... Diversificando a flora. Exatamente, a flora intestinal. Legal isso. De ficar diversificando, né? Sabe que eu vi uns estudos sobre flora, eu tô estudando bastante sobre microbiota, né? Acho interessante. E eu vi uns estudos sobre o sinergismo das cepas. Que a Lema é a principal que estuda a microbiota, né? Sim. E daí ela coloca, aliás, isso aqui é boa pra ajudar na obesidade, isso aqui é boa pra ajudar na inflamação. Sim, ajuda pra diversas outras coisas, e daí, pele. E esse estudo, ele compara o sinergismo delas. Então, assim, essa cepa aqui, ela ajuda pra obesidade, né? Dá um exemplo hipotético. Essa aqui, pra dermatites. Só porque elas não agem com sinergia. Elas não, lá dentro elas vão brigar. Daí, no fim, nenhuma funciona. E eu achei interessante isso, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Os grupinhos podem ser legais, né? Imagina, 2 amiguinhos, eles são legais, né? Eu sou legal no meu grupo, a Jean legal no grupo dele. Mas quando a gente se junta lá dentro, a gente vai brigar. Daí, no fim, por isso que às vezes não melhora o negócio. Daí eu nunca tinha pensado nisso. E daí tem um estudo de uma indústria farmacêutica que ela estudou as cepas e quais os principais sinergismos delas. E daí criou um probiótico lá, que é o nome do... Daí tem o nome lá, né? Nome comercial. E o nome comercial juntou essas 2 cepas que elas trabalham bem em sinergismo. Sim, existem os lactobacilos, as bifidobacterium, né? E fora isso também não é só porque agora eu vou tomar o suplemento e vai dar tudo certo e beleza. Não, tem toda a questão de fibra. Né? As fibras, elas também agem completamente no intestino. Então, essas fibras também devem vir da alimentação. Seja de um cereal integral, seja de uma aveia, seja de uma linhaça, uma chia, sementes, né? Então, é tudo isso que a gente tem que colocar. E alimentos alergênicos, Bruna? Alimentos alergênicos. O leite. O leite, a polêmica do leite, né? Hoje em dia, na verdade, a intolerância à lactose, ela tá muito difundida. Né, nos últimos anos ela está muito presente, porque na verdade o diagnóstico da intolerância à lactose hoje está muito fácil, né, por um simples exame de sangue, né, hoje a maioria das pessoas fazem. Existe alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca, ela não tem um exame que tu vai fazer, tu tem alergia. Aí ela vem mais com diagnóstico clínico. Tu fez o exame para ver se tu tem intolerância à lactose. Eu não tenho, mas eu consumo o alimento, eu continuo tendo problemas, né? Tendo sintomas, seja diarreia, seja constipação. Bom, então possivelmente tu tem alergia, vamos excluir o leite também, né? Porque o problema da intolerância é o açúcar do leite, o problema da alergia é a proteína do leite, são coisas diferentes presentes no leite, né? E aí vem toda aquela história de que o leite, um bezerro, ele toma o leite, né, da vaca e a vaca não toma leite, a vaca come grama, tem toda a questão por trás dessa, o leite é inflamatório, enfim. Na verdade tem uma máxima que uma vez eu vi, o ser humano é o único mamífero que continua tomando leite depois de adulto, né? Exato. Aí é muito uma questão individual, assim, sim, né? Porque a gente precisa produzir uma proteína que vá quebrar esse açúcar do leite, né? A lactose. E aí basta saber se tu produz essa enzima em quantidade suficiente e se ela age
do jeito que ela deveria agir, né? Hoje em dia tem muito estudo que mostra que 90% da população não tem essa enzima muito ativa. Muita gente não sabe, porque a intolerância à lactose também, o que eu costumo falar para os pacientes, ela é um copo de água. Tu toma hoje tu toma um leite, tu come iogurte, um queijo, enfim, o copo ele vai enchendo. Não necessariamente tu vai ter um sintoma na hora. Às vezes o copo ele precisa acumular, uma hora ele vai transbordar, uma hora vai vir um sintoma. Tem pessoas que, lógico, porque depende da carga de lactose que tu tá ingerindo, depende da quantidade de enzima que tu tem para digerir essa lactose. Às vezes eu não tenho enzima nenhuma. Às vezes eu tenho um pouquinho, ela consegue digerir um pouquinho, no momento eu não vou ter sintoma. Um sintoma mais abrupto, né? Mais, porque... perceptível, assim, né? Porque o sintoma básico inicial é aquele estufamento. Legal isso aí, porque na verdade é bem interessante, né? Porque as pessoas, o que associam? Eu não tenho, porque às vezes eu como e não fico ruim. Exatamente. Às vezes eu como e fico... Deve ser a determinado alimento, mas se é acumulativo... E tem pessoas que têm diarreia na hora. A diarreia, ela é um sintoma clássico de que, meu Deus, alguma coisa não tá boa. Aí na hora tu associa a última coisa que tu comeu, né? Só que isso também pode demorar 72 horas pra acontecer. Entendi. Né? Às vezes pode ser imediato, né? Ali. E às vezes pode ser um pouquinho mais tardio. Então é exatamente por isso. Por quê? Porque cada pessoa tolera uma certa quantidade de lactose, cada pessoa tem uma quantidade de enzima. Então não existe nenhum, não, tu precisa disso, dessa quantidade. Eu acho que também a qualidade, né, do nutriente, eu acho que também veio contribuindo para isso, né? Leite, né, de uns anos atrás, de algumas décadas atrás. Aí vem, né? Tem Talvez. A questão da... Que o que acontece, né? A caseína, ela é muito mais inflamatória do que a própria lactose, né? Sim, é porque a lactose ela é mais fácil de descobrir pelo exame de sangue. Sim, a tua glicemia simplesmente ela tem que aumentar. Se ela não aumenta, é porque tu não quebrou, aquele açúcar não foi liberado e tua glicose continua igual. Então é muito palpável ver se tu tens a intolerância à lactose ou não. A alergia, ela é muito mais complicada. Primeiro que não existe não tem ali um exame rápido de que te mostre isso. Tu precisa excluir completamente o leite, não tive problema nenhum, introduz o leite em modo não leite líquido, né? Leite derivados, vamos te falar. Pra ver se tu vai ter algum sinal, algum sintoma. Né? E tem a questão de alergias, ela envolve muito o trato gastrointestinal, então são sintomas assim. Muitas pessoas têm diarreia, só que muitas têm constipação e acham que é normal. É normal ir ao banheiro 2 vezes por semana, porque a vida inteira foi assim. Eu peço muito teste de alergia IgE, né? Sim, adoro esse teste também. É legal. O problema é que ele é caro, né? Caríssimo, o A200. Daí dá 200 alimentos pra tu ver a alergia, né, alimentar que tu tem. E assim, fazendo um estudo dos meus próprios pacientes, só uma paciente não veio alergia à caseína até hoje. O resto, todas vieram. E caseína, e daí mais. Tem gente que é mais alérgica, responde mais negativamente a queijo do que ao leite. Iogurte do que ao leite. Por quê? Porque são vários alimentos concentrados que estão fazendo o teu IgE ser ser maior do que outros, né? Teve uma paciente minha que deu super, super, super alergia para brócolis, laranja. O dela deu baunilha, essência de baunilha. Olha só. Então, assim, eu adoro esse teste, tá? A minha maior alergia do teste foi levedura. Nossa! Levedura, graças a Deus que eu não sou uma pessoa que bebe muita cerveja. Eu ia falar, né? Tive não sorte. pode beber cerveja, tem que parar. Mas justamente por isso. Além de eu não gostar, não gosto do sabor da cerveja, mas se eu tomo, na hora eu sinto o abdômen. Teve uma que veio frango. Classificação 4, tipo, tem que evitar completamente. E assim, tu falou uma coisa muito importante, que é sobre a questão do diagnóstico clínico. Né? A gente fala muito isso, né, na prática clínica. Diagnóstico clínico, o paciente não entende muito bem. Gente, quando a gente fala diagnóstico clínico, a gente diz assim, não precisa de nenhum exame para comprovar aquilo que eu já estou vendo. Os sintomas, né? Na clínica, né? Não na clínica dentro do consultório, na clínica é a nossa entrevista. Isso significa diagnóstico clínico. Então, nós fizemos muito diagnóstico clínico
não necessariamente precisamos de exames para diagnosticar. Só que quando se trata de alergias alimentares ou intolerâncias, enfim, o que eu percebo muito dos pacientes? Parece que eles precisam de uma prova. Sim. Né? Sim. Como é que tá? Eu queria fazer um testezinho aqui, ó, de intolerância à lactose. Até porque, às vezes, o leite, a pessoa tem o hábito de consumir muito leite, né? E ela não quer aceitar que ela... E o glúten? Isso. E o glúten? Então, tem alguns médicos que relutam em fazer e só querem fazer clínico, né? Não, tu tens... Vamos fazer retirada terapêutica? Não, doutor, mas eu quero ter certeza. Não precisa ter certeza. Mas, cara, faz o bendito do teste, porque tu tem que convencer o teu paciente, não é tu. Entendeu? Porque, às vezes, bem como o Edinho falou, ele não quer parar. Ele quer se enganar, entendeu? Ele quer se enganar. Ainda mais eu que trabalho bastante com o obeso adora se enganar, ele adora mentir pra ele mesmo. Então, existem, infelizmente, alguns mecanismos que a gente precisa fazer pra mostrar pra eles, né? E tu costuma pedir bastante exames ou não? Como é que funciona na nutrição isso? Quando a pessoa já agenda a primeira consulta, eu já pergunto, tens alguns exames já pra trazer, pra gente já ver algum problema e na hora já tentar começar a resolver, né? Isso é bem da prática clínica. Se não, pergunto, já fez um check-upzinho esse ano? Se não, vem a listinha, né? Vamos fazer um check-up geral, ver hemograma, colesterol total e frações, triglicerídeo, vamos ver como é que tá o rim, como é que tá o fígado, como é que tá a tireoide, né? Homocisteína, ferro, enfim, ferritina, insulina, hemoglobina glicolizada, né? Então, tudo isso é importante a gente estar acompanhando, né? Pelo menos aí uma vez por ano, né? Pra ver como é que tá e o que fazer pra prevenir, né? Porque tem muito exame que só no exame a gente já vê que, ó, aqui tu pode ter um probleminha futuro. Então aqui a gente já tem que agir. É porque às vezes a pessoa tá dentro do parâmetro, o marcador tá dentro do parâmetro, mas já tá lá no teto, né? Ou lá embaixo, então prestes a entrar numa deficiência, né? Ou já tá com ou tem alguma patologia que ela não tem sintoma aparente, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá pré-diabética, nem sonha que tá pré-diabética. E aí vai esperar o quê? Vai esperar um desmaio pra achar estranho e ver o que é, sabe? Pré-diabetes. Agora tu entrou no assunto do próximo capítulo, que é o quê? Olha. A Bruna gosta muito de trabalhar, gente, com comorbidades, com doenças crônicas, exatamente por saber muito. E eu indico muitos pacientes meus pra ela, principalmente diabéticos. É um público que tu gosta de trabalhar? É um público interessante. Porque Difícil, porque exige mudanças de hábitos alimentares, exige mudança de estilo de vida, né? Existe a questão de tu entender que tu tá com aquela condição, que tu precisa mudar teu estilo de vida, às vezes, dependendo do caso, precisa entrar com uma medicação, né? Mas existem pacientes que vêm, o médico me mandou aqui, porque ele pediu para primeiro eu tentar via alimentação, para ver se eu não preciso entrar na medicação, né? Então a pessoa ela já chega sabendo que ela precisa mudar. Corda no pescoço. Já tá com a corda no pescoço, já tá com a glicemia no limite, a insulina já tá lá na estratosfera, porque o que acontece? Muitas vezes a insulina ela pode estar já gritando e a glicose tá normal. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta dos espectadores para você, tá? Explica pra eles o que é insulina, o que é a glicose, tá? Porque eles confundem muito açúcar e carboidrato, eles não entendem essa associação. Acham que só o que é o doce é o carboidrato, entendeu? Que arroz não é carboidrato, sabe? E insulina, explica aí. Vamos lá. Gosto até de fazer desenhos ali com os pacientes. Eu gosto de explicar de uma forma didática também, que é mais fácil de... Nós, nutricionistas, a gente aprende os termos técnicos, que a gente tem que saber o nome dos hormônios, o nome das enzimas, de tudo. Mas o paciente, ele quer saber Não vai ficar conversando com outro nutricionista, né? Exato. Quero saber o claro. Bom, tudo que a gente consome o combustível do nosso corpo, vamos botar aí glicose, né? A glicose vem dos alimentos. A glicose vem principalmente alimentos refinados, né? Por isso que muito se fala dos integrais, né? Os integrais, eles acabam não tendo um pico tão grande. Então, a gente comeu algum alimento que vai se transformar em glicose, aumenta a glicose do nosso sangue, né? Essa glicose, ela tem que entrar na célula, ela tem que fazer a sua função, né? A insulina vai pegar essa glicose, vai colocar dentro da célula. Pega essa glicose, coloca dentro da célula, né? Aí vem toda a questão de no exame, por que às vezes a insulina tá muito alterada, a glicose tá normal? Porque a insulina tá se quebrando para manter a glicose normal,
Só que se ela já tá se quebrando, já tem coisa errada. Porque uma hora ela vai cansar. E vai desistir. Insulina é um hormônio que ajuda a glicose a entrar na célula, né? Exatamente. Ela pega e coloca dentro da célula, pega e coloca dentro da célula, pega e coloca dentro da célula. A hora que ela cansar, ela vai ficar lenta, vai começar a sobrar glicose. Excesso de glicose circulando na corrente sanguínea, não entrando na célula, não fazendo a sua função, não é bom. Aumenta a glicose. Aí vem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, ou enfim. O que fazer para reduzir? A alimentação, a gente tem que fazer alguns detalhezinhos para essa glicose não subir tão rápido, né? E aí vem alguns detalhes que a nutrição ajuda. Inclusão de fibras, troca de alimentos. O que é fibras? Fibra são compostos que deixam o alimento um pouco mais íntegro, né? Com mais dificuldade de absorção. Exatamente. Existe, por exemplo, arroz integral, arroz parbolizado, arroz branco. Ali vai havendo um refinamento, né? O arroz integral, ele tem uma camada maior de fibra, né? Essa fibra, ela passa pelo... O que eu costumo falar da fibra? Ela é o caminhãozinho de lixo. A gente come, ela vai catando as coisinhas ruins. Vai levando com ela. Pra levar embora, né? Então, a fibra, a gente muitas vezes... Por isso essa questão de resto de alimento nas fezes que a gente estava falando antes, né? Muitas fibras, elas passam intactas, né? Então, ela tem esse papel de catar as coisinhas ruins para ser eliminadas, né? Então, fibra de alimentos integrais, fibra de sementes, fibras de grãos, isso é muito importante para a saúde. Fora que a fibra, ela também dá saciedade. Por isso que ela é importante também no plano alimentar. De uma pessoa que está muito ansiosa, que quer comer, que sente fome toda hora, que quer beliscar toda hora, o integral, as fibras, elas fazem isso. Elas têm um poder de saciedade, né? Tudo ajudando com água, né? Porque a fibra sem a água, ela custa... Top, e o cano? Ela custa andar, né? Então ela precisa de água, a água é o transporte, né? A fibra é o caminhão, a água é a rodovia. É a estrada, exatamente. Ô, Bruna, e suplementos também usa bastante? Gosto de usar suplementos, tá? Mas de primeira, essa questão de que a gente tem que conhecer o paciente ali na hora. Ele tá com pressa, ele tá ansioso demais, primeiro modular a alimentação, depois entrar com nutrientes, com suplementação, né? E aí vai do sinal, do sintoma que ele apresenta, que a gente precisa melhorar, cansaço, indisposição, a própria inflamação, a pessoa que está muito inflamada, o ômega 3. O ômega 3 é um dos suplementos mais estudados no mundo, o tamanho e benefício que ele tem. O ômega 3 ele tem muito benefício interno, né? Não é um benefício tão externo que vai aparecer, né, no espelho. Mas ele é um benefício para as nossas células, ele é uma previdência, assim, o uso do ômega 3, porque lá na frente tu vai colher benefícios, tu vai evitar, ele ajuda a combater radical livre no estresse oxidativo, ajuda a melhorar a inflamação, então tem vários nutrientes, e aí vem complexo B, vem vitaminas, tem as lipossolúveis, as hidrossolúveis, e aí vai dependendo do caso, de como a pessoa está, né, para uma dose maior de tal nutriente. Por isso que eu gosto de suplementação manipulada, né? Existem os suplementos, né, prontos, de A a Z, né, porque existe uma dosagem de nutrientes que a gente precisa diariamente, né, e essa dosagem às vezes ela é bem baixa. E mesmo sendo baixa, as pessoas não conseguem atingir, né? Só que dependendo do sinal, do sintoma que a pessoa tá, ela precisa de uma quantidade um pouquinho maior. Lógico que a gente trabalha com o mínimo e com o máximo, né? Que é a chamada UL, né? Que é o máximo que o nutricionista pode trabalhar. Então, a gente fica dentro daquele padrão e os benefícios aparecem. A vitamina D vocês é 2.000, né? Se eu não me engano. Ela já foi 1.000. Já foi 1.000, agora aumentou pra 2.000. Agora aumentou pra 2.000. Mais dose de... Cavalares tipo a minha, 50.000, 600.000. Fazem um benefício muito melhor. A gente tá fazendo injetável de vitamina D, daí tem 300.000, 600.000. Nossa! O céu é o limite. Exato. Pra vitamina D. Vitamina D, e aí? O que tu acha? Agora, a vitamina D, agora o pessoal tá assim um pouquinho melhor, né? A vitamina D, ela é muito produzida internamente a partir do sol, né? A partir da exposição solar. Existem alimentos? Existe, mas a quantidade é muito pequena. Uma das poucas vitaminas, ela foi chamada, né, de vitamina D, porque foi conforme a descoberta. Vitamina A, B, né, C, D. E depois de um tempo foi visto que a função dela não é nem tão de vitamina, né? Ela chega a ser considerada quase um hormônio, né? Então, as funções dela, a quantidade, agora que a gente está no verão,
A exposição solar acaba fazendo aumentar um pouquinho. Aí vem a questão do valor de referência, né? Que existe um valor de referência X, mas a gente sabe que para benefícios, para melhor qualidade, são doses um pouquinho do valor de referência ali, um pouquinho maior. Para cima. Tem bastante discussão nessa questão de valor de referência, né? Até a gente estava conversando ontem sobre essa questão de que tem gente que se contenta com muito pouco, né? Eu já sou da linha que quer o melhor. Do mesmo jeito que eu quero o melhor pra mim, eu também quero pro meu paciente. Tu também pensa assim? Com certeza, com certeza. As nutricionistas, nós nutricionistas, a gente vê um valor de referência, só que a gente tem um valor de referência que para nós nutricionistas, pensando em benefício bioquímico celular, é diferenciado. Vitamina B12, por exemplo, para mim é um valor de referência assim, de 180 a 900. É um valor de referência muito amplo. A margem é um gap muito grande. Para nós nutricionistas, a vitamina B12 é 400 para cima. É no mínimo 400. No mínimo 400. Então, assim, tu chega às vezes, eu tô com minha vitamina D tá em 200. Tá boa, porque tá dentro do valor de referência. Não, tá legal. Mas sabe o que eu acho engraçado? Olhar valor de referência, qualquer um olha. Exatamente, tá ali prontinho. Então né? pra que tabela, você tá indo no médico, o médico olhar o valor de referência? Por isso é importante. Na verdade, o próprio resultado do exame vem, né? Exato, os parâmetros, né? Exato, às vezes tu vai no médico, ele te pede um exame de sangue, daí ele marca o retorno, né? Aí tu vai lá, tu faz o exame de sangue, mas tudo bem, eu não vou voltar ao médico. Volte ao médico, importante. Médicos, encaminhem para Nutris, tem muitas homocisteína, vitamina B12, vitamina D, vitamina C, ferro, o cálcio. Tô com osteopenia, preciso tomar cálcio. Não se toma cálcio isolado. Tem nutriente que não pode dar isolado, ele precisa estar associado a outros. Os ossos, eles também precisam de boro, né? Vitamina K, magnésio, fantástico. Amo magnésio também. E olha aqui, a gente estava falando sobre essa questão da dificuldade de absorção, a gente é o que a gente absorve, né? E então tu gosta de modular o intestino com alimentos e tu sempre espera para usar suplementação ou de acordo com a clínica? De acordo com o sintoma que ele está apresentando, se é um sintoma... Porque às vezes ele veio com a perda de peso, né? Aí tu, não quero perder peso, quero perder tantos quilos. Tá. E aí vou perguntando, como é que é o hábito intestinal, como é que é a tua atividade física, como é que é o teu dia a dia, eu faço um recordatório alimentar, o que tu costuma comer. Aí eu vejo, a pessoa não tem tempo, a pessoa não gosta de cozinhar, a pessoa não faz atividade física, a pessoa tá constipada, a pessoa tá ali com a pele gritando de seca. Então aí, nesse primeiro momento, eu já entro com suplementação. Porque já é um caso assim, já tá um pouco... Precisa melhorar, né? Precisa melhorar muito. Tá desidratado. É aquilo que a gente falou, né? O obeso, ele é um desnutrido. Ele é um desnutrido. Por incrível que pareça, o obeso, ele é um desnutrido. Se a gente for ver internamente, ele tá completamente desnutrido. A célula, nós temos trilhões de células, né? Somos seres povoados, formados por trilhões de células. Cada célula precisa de no mínimo 44 nutrientes. Se a tua alimentação é baseada em alimento industrializado, cheio de corante, conservante e refinado, cadê o complexo B? Cadê os minerais? Cadê as fibras? Cadê os aminoácidos? Não tem como ficar. Não tem. E aí ele fica desnutrido. Por mais que externamente ele esteja obeso. Então é uma coisa que tem que tratar lá da base. Lá na raiz. Lá do interno. Bruna, então é o seguinte, eu quero que tu deixe um recado final aí pra galera em relação à alimentação, tá? Por onde que eles poderiam começar? Pra quem quer emagrecer ou pra quem quer mudar de estilo de vida? Deixa um recado aí pra gente... Primeiro, pessoal, comecem pelo básico, comecem se hidratando, comecem tendo rotina, comecem o dia com o seu desjejum, atente-se à qualidade da sua alimentação, macronutrientes, né, carboidratos. Carboidratos, existem os refinados, existem os complexos. Carboidratos complexos são muito bons, são fibras. Não corte eles porque carboidrato engorda. O carboidrato errado engorda. Carboidrato complexo é essencial. Um arroz integral, uma batata, essencial para um plano alimentar, para uma saúde, para disposição, né? Proteínas magras, carnes, peixes, frango, muito importante, lipídios, gordura. Gordura engorda. Gordura é essencial também. A gente precisa de gordura para formar hormônio, né? A gente precisa de gordura para as nossas células, para o nosso cérebro. Para absorver as vitaminas. Vitaminas lipossolubles, vitamina A, vitamina D, a gente precisa de gordura para absorvê-las, né?
Vitaminas, minerais, cores, uma alimentação variada. Varie nas suas frutas, nas suas verduras ao longo do dia, ao longo da semana. Costume fazer uma feira aí pelo menos uma vez por semana, dedicar um diazinho da sua semana para planejar. Faça uma lista de mercado, não vá no mercado para comprar comida. Vá para o mercado. Faça uma lista, né? Planejar antes. Essa semana... também. Exatamente, né? É sazonalidade. Existe a sazonalidade das frutas e verduras. Eu adoro mirtilo. Mas mirtilo no meio do ano tá R$15. Agora a gente... Como é que é aquela rosa lá? Como é que é? A pitaia? A pitaia. A pitaia. O Joaquim, quando era pequenininho, comia muito aquilo ali. Aí comecei a comprar R$5, R$6 o quilo. Quando eu vi, tava R$25 o quilo. Eu falei, não, pode comer banana. Varia o preço, exatamente. Banana tem bastante na região, é o que mais equilibra, né? Mas existe muita fruta. Ameixa, pêssego, a gente estamos terminando a época, que são frutas que não dão o ano inteiro. Caqui, daqui a pouco entra a época do caqui. A melancia também daqui a pouco termina a época dela. Então, ao longo dos tempos, vamos variando as frutas, as verduras. Mas eu não gosto de comer salada. Mas qual tipo de salada tu não gosta de comer? Folha? Tem preguiça de lavar folha. Vou fazer um legume. Mas não sei fazer legume. Dá pra fazer cozido, dá pra fazer assado. Dá pra tu assar uma carne e colocar ali no churrasco. Dá pra colocar um pimentão. A gente coloca de vez em quando um pimentão, coloca umas batatas para não estar comendo tanto pão, né? Então são muitas estratégias que a gente pode estar usando, mas sobretudo o que eu sempre friso, o que eu sempre falo, variedade e cor. A nossa alimentação ela precisa ser colorida, os nutrientes eles estão presentes nas cores, né? E na variedade, a gente precisa ter variedade para ter qualidade. É isso. Muito bem, Bruna, muito obrigada. Quer dar um recado final, Edson? Não, acho que isso aí, a Bruna trouxe bastante informações para nós, bem bacana. Vai ficar massa. E onde é que a gente encontra? Atendo em consultório, em Criciúma, no Catarina Gaidzinski. E Sara, eu conto com os meus colegas. Evolua Cross Training. Quando posso, atendo lá, com muito prazer. E estamos aí para ajudar o pessoal, qualidade de vida. Muito bem, gente, é isso aí, tá? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta especial, eu jogo aí pra Bruna, faço a Bruna responder pra gente. Adoro. Ela adora, tá? Pois vamos marcar uma live esses dias, né? Tô com saudade das nossas lives, né? Pois é. Vamos marcar, porque eu gosto de responder as perguntinhas da galera. Também Ao gosto. vivo. Ao vivo, Ao gosto vivo de... cores. Eu gosto da loucurada. É. Então tá bom, gente. Beijo. Até a Tchau próxima. pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.